Olá, eu sou Paulo Silva, seja bem-vindo aqui ao meu canal, aqui no YouTube. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no meu canal, curta os vídeos que você gostar, compartilhe com seus familiares, seus amigos e até nas ruas. Nesse vídeo eu quero comentar e levar a sua reflexão sobre o artigo 170 da Constituição Federal do Brasil. Se você não sabe, a Constituição Federal do Brasil é uma lei federal e a maior lei, a soberana lei, suprema lei federal no Brasil. Todas as outras leis, inclusive outras leis federais, devem obediência ou estarem em concordância às normas contidas nessa legislação federal e também os princípios gerais do direito e as outras normas do direito do Brasil que produziram essa legislação federal chamada Constituição Federal do Brasil. O artigo 170 do capítulo 1 da Constituição Federal do Brasil trata dos princípios gerais da atividade econômica. A atividade econômica dos seres humanos, né? Nós não tratamos aqui de atividade econômica, por exemplo, de carro, de programa de computador, de táxi. Esse assunto é da atividade econômica dos seres humanos. Existe atividade econômica, existe atividade física, né? Então, a atividade econômica, esse artigo trata a seguinte forma aqui. O legislador, quando criou essa legislação, ele escreveu o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Então ele está se referindo ao ser humano. Ele não está falando de táxi, não está falando de carro, de automóvel, de caminhão, de ônibus, de programa de computador, software, aplicativo. Ele está falando do trabalho humano, ser humano. Então, artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim, ou tem por objetivo, assegurar a todos existência digna. A existência digna tem referência aos direitos humanos, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Esse artigo 170 foi muito falado e continuará sendo falado e foi usado muito sobre a livre iniciativa dos motores de Uber, sobre a prestação de serviço de transporte, que originalmente, de fato e de direito, pertence à profissão de taxista, que é o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares. Então, os seguintes princípios do artigo 170 trata no inciso 1 a soberania nacional, o número 2 é a propriedade privada, número 3 a função social da propriedade, o 4 a livre concorrência, e nesse aspecto aqui eu quero deixar bem claro o seguinte: eu não sou professor, não sei mais do que você, não sei se eu sei menos do que você, mas eu só quero trazer a um momento de reflexão, uma reflexão e análise desse assunto. A livre concorrência, nós estamos falando de trabalhos lícitos, né? E não de trabalhos ilícitos ou de marginais. Marginal é aquele que está fora da lei ou que não cumpre a lei. Então, a livre concorrência. Na profissão da medicina, médico concorre com médico, né? O médico não concorre com o charlatão, porque o charlatão é um falso médico que não cumpriu as normas das leis federais para
obter a autorização do Poder Público Federal, que o Conselho Federal de Medicina pertence ao Poder Público Federal. Então, a livre concorrência, por exemplo, na profissão dos advogados, um advogado concorre com outro advogado, né? Um corretor de imóveis concorre com outro corretor de imóveis. O porteiro do seu prédio não pode lhe cobrar para lhe prestar o serviço de intermediação da venda de um imóvel, porque isso é serviço exclusivo da profissão do corretor de imóveis. Então, quando se fala da livre concorrência, é concorrência de trabalhadores lícitos nas mesmas atividades econômicas, né? O dono do supermercado concorre com outro dono do supermercado. O dono do supermercado não concorre com quem vende carga roubada. O dono da net não concorre com o gato net. O dono da net concorre com a Sky, né? O taxista, por exemplo, ele concorre com outro taxista, ele não concorre com o motorista, certo? Olha, lembrando que qualquer observação sua opinião democrática, sempre respeitosa, você deixa aí nos comentários, tá? Assim que você puder, comente esse vídeo ou qualquer vídeo que você gostar ou não gostar e deixe sugestões para melhorar aqui o meu canal aqui no YouTube, ok? Então, a livre iniciativa tem dois pressupostos que eu observo nisso, sobre a livre concorrência e a livre iniciativa, né? É o fato de, no caso da livre concorrência, nós termos inúmeros trabalhadores prestando a mesma atividade econômica, né? Não existe número limitado de advogados, não existe número limitado de estetoscópios, que é aquela ferramenta de trabalho do médico, não existe número limitado de médicos e não deve ter número limitado de trabalhadores, cada um com a própria autorização e cada um com as próprias ferramentas de trabalho. E a livre concorrência se baseia nesse aspecto, né? Nesses detalhes. E a livre iniciativa, que eu sempre observo, não é a banalização dos trabalhos lícitos, como a Uber vem propondo e várias pessoas que gostam da precarização dos trabalhadores, gostam de pagar uma miséria pelos trabalhos que o pobre desempenha, vem defendendo a uberização, como por exemplo na profissão dos taxistas, para acabar com a profissão de taxista e acabar com outras profissões também, porque o objetivo do capitalismo é dominar tudo, né? Então, voltando aqui, o inciso 5 fala sobre a defesa do consumidor para que as relações entre o consumidor, o prestador de serviço ou o vendedor de produtos não tenham abusos nas relações entre cada um, né? O número 6, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Para não haver nenhum abuso, né? Para a gente também preservar o nosso meio ambiente. O número 7, a redução das desigualdades regionais e sociais, né? Isso tem por base um lado mais da ideologia política de esquerda, né? O número 8, busca do pleno emprego. O número 9, do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. E o parágrafo único, que é muito importante, que até os ministros do Supremo Tribunal Federal, lá nas questões
do julgamento da DPF 449 e o recurso extraordinário 1.054.110, se não me falha a memória, que falsamente falava sobre os aplicativos, e não é. O partido do Bolsonaro, o PSL e a Confederação Nacional de Serviço, a CNS, entraram com uma ação no Supremo Tribunal, onde alegavam que as leis municipais de Fortaleza estavam entrando em conflito com a Constituição Federal do Brasil, que não permite que vereadores e prefeitos ou os municípios criem leis sobre profissões e trabalho. E aí eles pediram que anulassem essas leis municipais de São Paulo e Fortaleza, alegando a inconstitucionalidade sobre o aspecto da falta de competência que os municípios, vereadores e prefeitos não têm. E eles agiram arbitrariamente, sem terem poderes para isso, né? Então eles criaram essas leis e o PSL e a CNS, que é a Confederação Nacional de Serviços, e o PSL, o partido do Bolsonaro, entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo para anular essas duas leis municipais, se baseando pela inconstitucionalidade, da falta de competência. E aí, por unanimidade, os ministros disseram que as leis realmente são inconstitucionais. Os municípios não podem legislar sobre profissões nem trabalho. E eles falaram muito sobre esse aspecto aqui do artigo 170, que trata sobre a livre iniciativa, a livre concorrência. E eu falei já anteriormente, vou repetir, que não existe concorrência do médico com charlatão. Um médico concorre com outro médico. O médico não concorre com o charlatão, o médico concorre com outro médico. O engenheiro concorre com outro engenheiro. A NET concorre com a Sky. A NET não concorre com o GatoNet. Então, aqui no parágrafo único, diz assim: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização do poder público, salvo nos casos previstos em lei. Aí eu digo para você o seguinte: por que você não pode prestar o serviço do médico sem ter autorização do poder público? Porque o Conselho Federal de Medicina pertence ao poder público. Por que você não pode? Porque esse serviço de medicina já foi legalizado por lei federal na profissão dos médicos. Da mesma forma, o serviço da advocacia foi legalizado por lei federal para os advogados. A intermediação na compra e venda e etc. de imóveis foi legalizado para a profissão dos corretores de imóveis. O serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares foi legalizado para a profissão de taxista. Então, o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares pertence à profissão de taxista. Então, para prestar esse serviço, tem que ter autorização do poder público. E até 2018, o motorista sem autorização do poder público e sem o transporte estar licenciado na categoria particular, na categoria aluguel, o veículo, o automóvel sem estar licenciado na categoria aluguel, o motorista cometia 2 ilícitos: um criminal, que contravenção penal é crime, é um crime de pequeno poder ofensivo. Então a contravenção penal do exercício ilegal da profissão de taxista era tipificado e continua sendo tipificado na Lei Federal 3688, lá no artigo 47, que enquadra qualquer exercício de qualquer profissão de forma ilegal. E a outra ilicitude do motorista era ele estar com um veículo licenciado na categoria
particular. Isso é civil, é infração do Código de Trânsito Brasileiro, é multa e apreensão do veículo. Então, depois da legalização dos motores de Uber, não existe mais crime, praticamente. Não existe mais crime do exercício ilegal da profissão de taxista. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles, por algum motivo escuso, que deve e merece uma investigação, por que eles não respeitaram essa segunda parte do parágrafo único? E não teve ninguém lá no plenário do Supremo Tribunal Federal para questionar isso. Estavam todos lá no julgamento da DPF 449 e do recurso extraordinário, se não me falha a memória, 1.054.110, estavam todos do lado da Uber. Porque não pode, né? Não pode legalizar motorista prestar o serviço do taxista. As leis municipais proibindo ou permitindo taxista, motorista de Uber, qualquer coisa, é inconstitucional? É, porque todas as leis municipais que tratem sobre a profissão de taxista ou qualquer profissão ou trabalho são inconstitucionais, porque é competência federal legislar. Então o município e os deputados estaduais, os vereadores, prefeitos, governadores e os deputados estaduais não podem criar leis para profissões nem para nenhum tipo de trabalho, porque isso é competência dos deputados federais, senadores e o presidente do Brasil. Então, eu gostaria de vocês refletirem sobre esse parágrafo único, sobre os outros incisos, e não tem mais nada para comentar aqui da minha parte. Como você pode observar aqui, já vai o artigo 172 da Constituição, mas aí não é o mérito aqui da questão eu tratar sobre esse outro artigo. Então eu gostaria que você fizesse um comentário, e pelo fato de eu já ter exercido 5 profissões na minha vida, na fase da maioridade, eu tenho mais uma profissão, uma 6ª profissão que eu exerci ajudando meu pai quando eu era menor de idade, eu não contabilizo. Pelo fato de 22 anos de experiência na profissão de taxista e 8 anos como representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, eu tenho um razoável conhecimento para defender a profissão de taxista e alguns assuntos que eu posso prestar consultoria para você ou para quem você me indicar. Então, vou deixar meu telefone, se você quiser me contratar, para eu prestar consultoria, prestar o serviço de consultoria. Meu telefone é WhatsApp 21 98603 8605. Vou repetir, o DDD é 21 e o número é 98603 8605. Muito obrigado por você ter assistido aqui meu vídeo e felicidades para você e um abraço fraterno. Tudo de bom.